Olá, estou de volta. Resolução de exercícios da aula passada, conforme eu havia combinado com vocês, não é mesmo? Então, para quem não viu a aula, eu vou deixar um cardzinho da aula aqui. A aula é o Humano, o Ser que Conhece, e ela é uma introdução à filosofia, explicando o que é a filosofia, por que o ser humano é importante nessa explicação. Ora, se nós estamos falando de conhecimento, teoria do conhecimento, a gente precisa entender esse ser que conhece em toda a sua complexidade, tá bom? E hoje nós vamos resolver exercícios. A gente vai começar com um exercício aqui da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá, vou ler com vocês, dá um tempinho para vocês resolverem e vocês vão entender a dinâmica. Vamos lá. Para a voz corrente é muito simples. Ser livre é poder fazer tudo o que se quer, como se quer, quando se quer. Infelizmente, não existe sociedade humana que permita fazer tudo o que se quer. Existem sempre motivos, razões ou causas que determinam a nossa ação. Refletindo sobre a liberdade, Rousseau chegou à seguinte conclusão: a obediência à lei que se estatuiu a si mesmo é liberdade. Ou seja, a liberdade consistiria não em recusar obedecer, negar os constrangimentos e rejeitar as determinações, mas sim em assumi-las plenamente, tentando refletir antes de agir, ajuizar o mais lúcida e racionalmente possível para não cair em excessos de toda a ordem. Denis Huysman, no livro A Filosofia para Principiantes. Qual é a questão? Tendo como referência o texto, ou seja, o que eu acabei de ler, é correto afirmar que para Huysman a liberdade consiste em: alternativa A, aceitar todo tipo de determinação; alternativa B, agir unicamente em conformidade com seus próprios desejos; alternativa C, agir sem nenhum impedimento do outro; alternativa D, agir de acordo com as leis que nos são impostas pela sociedade, aceitando-as por medo de punição; ou alternativa E, agir levando em consideração as determinações, mas assumindo-as de forma consciente e refletida. Muito bem, o que eu quero dizer para vocês? Vou deixar um tempinho, um minutinho, para vocês tentarem resolver sem eu dar nenhuma explicação. No próximo slide eu volto e dou uma explicação. Mas esse trecho ele tem a ver com aquela parte da aula em que nós falamos do que é liberdade para o senso comum, o que é liberdade para a filosofia, que o ser humano é um ser que se autodetermina, que eu coloquei algumas citações do Pico della Mirandola. Então, por ali vocês conseguem decifrar, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês tentarem resolver. Vamos lá. E aí, conseguiram? Chegaram a alguma conclusão? Agora eu vou explicar o texto detalhadamente, a pergunta, né? O enunciado, e vamos ver se facilita a vida de vocês. Vamos lá. Bom, então nós temos aí algumas coisas que eu destaquei, né? Primeiro a frase de Rousseau: a obediência à lei que se estatuiu a si mesmo é liberdade. O que ele quer dizer com isso? Está sendo explicado no trecho seguinte, tá? A liberdade consistiria não em recusar a se obedecer, e rejeitar as determinações, mas sim em assumi-las plenamente, tentando refletir antes de agir, ajuizar o mais lúcido e racionalmente possível, para não cair em excessos de toda ordem. O que ele quis dizer com isso, professora? A gente falou um pouquinho de Rousseau no nivelamento, eu vou deixar o vídeo no final do nosso vídeo de hoje, tá? Para vocês assistirem, quem não viu. Mas com o que a gente viu na última aula dá para responder perfeitamente. O que ele está querendo dizer é que nós não temos a nossa liberdade cerceada porque nós temos que obedecer ordens, leis, ou até determinações biológicas, econômicas ou políticas. Nós conseguimos
obedecê-las porque a gente aprende aquilo, estuda, reflete e fala, não, tem um sentido. Isso é pro bem comum, é para eu viver melhor numa sociedade, ou isso é porque eu não quero que façam pro outro, que eu não quero que façam para mim, então eu vou seguir, tá? Então, conscientemente a gente obedece porque a gente entende aquela ordem. A gente não obedece cegamente. E nem porque vai ser punido. A gente obedece porque a gente consegue entender. Eu reflito sobre a ordem que eu recebo, ou que já é determinada biologicamente. Não tem nada que eu possa fazer contra isso. Qual a melhor maneira de lidar com isso? Eu me autodetermino diante daquilo e eu obedeço por causa disso. Tá bom? Agora que eu expliquei, vamos tentar responder qual é a alternativa. Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. E então vamos para a nossa resposta correta, que é a letra E. Agir levando em consideração as determinações, mas assumindo de forma consciente e refletida, tá? A gente não aceita todo tipo de determinação porque tá lá imposta e eu fui ensinada a aceitar e eu tô aceitando. Não, a A tá errada. Agir unicamente em conformidade com seus próprios desejos. Ele fala logo no começo do texto, se todo mundo for agir como quer, como a gente acha que o senso comum é de liberdade, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, para falar o que eu quiser, a gente não consegue viver numa sociedade, tá bom? Então a B também tá errada. Agir sem nenhum impedimento do outro. Lógico que a gente tem que ter impedimento do outro para agir, até porque quando eu não quero que faça alguma coisa para mim, eu também impeço. E o outro vai entender e não vai fazer porque ele sabe que pro melhor convívio é isso e que não é certo invadir. A partir do momento que eu digo não, ele está abusando do seu direito de fazer alguma coisa, tá? Então a C também tá errada. E a letra D. Agir de acordo com as leis que nos são impostas pela sociedade, aceitando-as por medo de punição. Não é o medo de punição que a gente aceita, o motivo, né, da gente aceitar, e sim porque a gente reflete e acha que aquelas leis têm algum cabimento, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a próxima, mas deixa eu fazer uma errata aqui, porque eu falei que era do Paraná, gente, é Pará, tá? PA, Pará. Então, Universidade Federal do Pará, essa primeira que nós resolvemos. E agora nós vamos para Goiânia, Universidade Estadual de Goiânia. Vamos lá. O filósofo francês Alain Badiou considera que existem algumas condições que alimentam o desejo de filosofar do homem. Quais são essas condições que alimentam o desejo de filosofar do homem? A revolta, a lógica, a universalidade e a aposta no acaso, no caos. Entretanto, o autor considera que a sociedade insistentemente mata o desejo de filosofar em favor de uma existência administrada, segura e sem grandes imprevistos. A partir dessas considerações, o que a gente verifica? Letra A. Nossa sociedade prefere agarrar-se ao já dado, ao conhecimento pronto, à estabilidade política e ao planejamento de tudo. Daí, seria impossível fazer uma aposta na filosofia que propõe novas experiências e a ruptura com o já feito. Letra B. Nossa época reprime a revolta, a universalidade e a aposta no acaso. Nesse sentido, a morte do desejo de filosofar acontece mais em função da própria filosofia e seu apego à organização e à planificação de tudo. Letra C. A morte do desejo de filosofar em nossa época, deve-se a um apego dos homens à revolta, ao questionamento das ideias herdadas, enquanto a filosofia busca respostas e a segurança. E por último, letra D. A filosofia está cada vez mais presente em nossa sociedade, pois estamos em uma época que fomenta a revolta, a universalidade e a aposta no imprevisível, no acaso, no caos. Muito bem. Para responder essa questão, você precisa ter lembrado da aula, a parte que a gente falou, o que era o conhecimento filosófico, para que servia a filosofia, o que era a atitude filosófica. Vamos lá, vou dar um tempinho
e depois assim cru, para vocês resolverem, e depois eu explico. Muito bem, vamos à nossa explicação. Destaquei também algumas coisas para vocês, tá? Condições que alimentam o desejo de filosofar do homem, a revolta, a lógica, a universalidade, a aposta no acaso e no caos. Entretanto, vejam, a gente tem um contraponto aí para nos dizer que, ops, tem alguma coisa que não está batendo, elas não estão concordando, tá bom? Qual é o contraponto? A sociedade insistentemente mata o desejo de filosofar em favor de uma existência administrada, segura e sem grandes imprevistos. O que ele quer dizer? Que a filosofia questiona, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Por que eu vou questionar se está funcionando? Ah, de repente eu questiono, tem uma mudança aí na minha vida e vai aparecer um monte de imprevisto. Não quero não. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, que nem dizia Ferreira Goulart. Tá? Então, este é o contraponto. Filosofia questiona, a sociedade se acomoda a uma rotina que não quer questionamentos, tá bom? Então, o que a gente verifica nesse enunciado? Aí eu destaquei algumas coisas que não podem ser corretas, tá? Pra gente analisar. Na letra B, ele fala que a filosofia tem apego à organização e à planificação de tudo. Por isso que a própria filosofia mata o desejo de filosofar na nossa sociedade. Gente, a filosofia não tem apego à organização. A filosofia, se precisar causar o caos, a desordem, para questionar, ela vai fazer. E também não tem apego à planificação, ou seja, tudo igualzinho. Ela precisa ver todos os pontos de vista, as várias vértices do contexto, tá bom? Vamos para a próxima. A letra C vai dizer: aos questionamentos, às ideias herdadas, enquanto a filosofia busca respostas de segurança. Não, a filosofia não busca respostas de segurança. Ela busca respostas, sim, mas não há uma segurança. E não é uma insegurança no sentido de que tudo que a filosofia fala é falso. Não é isso. Mas ela não tem uma resposta absoluta, porque alguém pode vir contestar, tá bom? Então também tá errada. E a letra D diz que a filosofia está cada vez mais presente na nossa sociedade, porque nós estamos numa época que fomenta a revolta, a universalidade, a resposta no imprevisível, no acaso, tá tudo aquilo que fala no começo, só que de forma invertida. Diz que a filosofia não está presente justamente porque a nossa sociedade não fomenta o questionamento, a revolta, o caos, ela fomenta tudo padronizadinho. Então, obviamente, que a nossa resposta vai ser a A, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, agora a gente vai para o Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão. O que responde à pergunta, o que é a filosofia? São fundamentos teóricos e críticos dos conhecimentos e das práticas. O sentido objetivo do conceito da filosofia é A. Reflexão sobre a praxis científica e religiosa em sociedade. B. Perspectiva crítica exclusiva das ações humanas empíricas. C. Atividade interpretativa dos paradigmas ideológicos vigentes. Letra D. Análise crítica das orientações ideológicas e das praxes dos homens. E letra E. Racionalização da presença de ideais antropológicos nas academias e na sociedade. Também ainda insisto que vocês vão precisar da matéria do que eu falei sobre o que é filosofia e atitude filosófica para poder responder essa questão, tá? Praxis, a prática do homem na sociedade, né? As atitudes que ele tem na sociedade, só para vocês terem esse glossáriozinho aí. Vou deixar um tempinho para vocês responderem, vamos lá.
vejam bem, arranjei um cantinho para mim aqui que eu não atrapalho a questão. Vejam bem o que eu vou destacar em cada um dos aspectos dessa pergunta, né? Ele está dando a resposta à pergunta. O que responde o que é filosofia são os fundamentos teóricos e críticos, vejam bem, dos conhecimentos e das práticas. Então, teóricos, conhecimento, né, apreensão, críticos, das práticas, daquilo que a gente toma como atitude a partir do momento que a gente absorve o conhecimento. E aí, para definir o conceito de filosofia, no sentido do que ele está dizendo, a letra A vai dizer reflexão sobre a praxis, a prática das nossas atitudes, científica e religiosa em sociedade. Tudo bem, a gente vai refletir sobre como a religião se dá na sociedade, né, como justificativa dogmática, sobre como a ciência enquanto justificativa empírica, mas não só sobre as duas, gente. E não vai só refletir, né? A gente vai refletir, eu olho, penso, legal, tá. E não dou um retorno para isso. Letra B. Perspectiva crítica exclusiva das ações humanas empíricas. Quem assistiu à aula viu eu falando que a gente tem teorias racionalistas e teorias empíricas. Racionalistas pela razão, empírica pela experiência. Então não é exclusivamente análise das perspectivas empíricas. A gente analisa outras perspectivas, tá? Letra C. Atividade interpretativa dos paradigmas ideológicos vigentes. Tudo bem, a filosofia pode interpretar os paradigmas que estão aí na sociedade, as normas que estão aí na sociedade no dia de hoje, vigente. Mas ela não faz só isso, porque ela não só vai interpretar passivamente. Olha, o cara quis dizer isso. Ela vai analisar, criticar, tá? Então ela serve também para interpretar os paradigmas que já existiram e que nos trouxeram o que nós somos hoje. Então também é falha. Na letra E, eu destaquei racionalização da presença de ideias antropológicas nas academias e na sociedade. Ideias antropológicas, ideias que colocam o ser humano como ponto de partida. Muito legal, a gente vai analisar isso. Só que a gente vai analisar, não só racionalizar, não só aprender e trazer para o conhecimento humano isso. A gente também vai poder criticar, tá? Então, obviamente, a resposta certa é a D, a análise crítica das orientações ideológicas e das praxes dos homens. Eu não lembro se eu coloquei a certa que coloquei, então tá aí, alternativa D a correta. Agora vamos para a nossa próxima questão. Bom, essa é a nossa última questão que eu vou apresentar agora, ela é bem longa, então vamos pensar com bastante carinho enquanto eu apresento para vocês. Vamos lá. A ocorrência de constantes problemas ambientais em nosso planeta despertou a consciência humana para uma questão ética de grande importância. Qual é o destino de nossa civilização? Realizamos grandes feitos tecnológicos, obtivemos inúmeros avanços científicos, todavia, pensando criticamente no que isso resultou de plenamente salutar, ou seja, saudável, não apenas para a vida humana e a estrutura social, mas também para a manutenção da ordem planetária? Dentro desse contexto de crise ambiental, Edgar Morin sentencia: estamos num período em que a disjunção entre os problemas éticos e os problemas científicos podem se tornar mortal se perdermos nossas vidas humanistas de cidadão e de homem, tá? Você encontra esse trecho no portal Ciência e Vida, de Renato Nunes Bittencourt. Eu não coloquei, na época eu lembro que eu devo ter colocado a data, mas não cabia no slide. Se vocês quiserem procurar a data, me fornecer nos comentários, eu também vou fazer isso quando acabar o vídeo, porque isso não é de hoje, isso já deve ter um tempinho, e vejam como é atual esse assunto para nós, não é mesmo? Bom, com referência aos problemas ambientais e às questões filosóficas, assinale a opção correta. Então agora a gente vai ver a próxima slide com as opções, são bastante. Vamos lá. A. O avanço da civilização e a desenfreada expansão industrial, que destrói a natureza de inúmeras formas, produz uma ampla degradação estética da realidade à nossa volta. B. O estado de miséria existencial em que o homem se encontra faz com que ele explore o meio ambiente de forma inconsequente e predatória, tornando todo e qualquer postulado ético vazio, à medida que não afirma a vida como critério primeiro de todas as relações humanas. C.
A ética socioambiental tem na razão instrumental o seu principal norteador, assumindo a vida como uma relação de dominação entre o homem e a natureza. Ela procura impor uma lógica preservacionista que tem no ideal de sustentabilidade um dos seus fundamentos mais importantes. Letra D. A ciência impôs uma lógica perversa que subverteu a relação positiva do homem com a natureza e criou uma nova mentalidade obcecada pelo tecnicismo, onde as estruturas civilizadas, enquanto regra, pensam o homem e a natureza como forças antagônicas. Letra E. A ação predatória sobre o meio ambiente cria uma situação generalizada de extrema ameaça à sociedade moderna. O processo de modernização volta-se para si mesmo como tema e problema através da reflexividade, gerando uma instabilidade ampla que tende a conduzir a humanidade ao caos total e à extinção. Então, voltando aqui no slide, nós estamos procurando com referência aos problemas ambientais e às questões filosóficas, a opção incorreta. Mas, professora, parece que está tudo tão certinho. Por que eu coloquei essa questão aqui para vocês chorarem? Tudo bem, é bom desabafar, mas não foi para vocês chorarem, foi para vocês entenderem que muitas questões que caem no vestibular interpretativas, elas precisam de um pouquinho de conhecimento da filosofia e a filosofia vai ajudar vocês a interpretar. Então, daqui a pouquinho eu vou dar a resposta para vocês, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, forçar o cérebro, a musculatura cerebral, mas vocês vão entender como esse encadeamento de ideias próprio da filosofia ajuda a resolver questões assim. Vamos lá que eu vou deixar para vocês pensarem agora. Muito bem, leram todas as questões, eu espero que tenha dado tempo, né? Se não deu pausa, volta e lê. Mas o que me importa aqui dizer para vocês é que a única questão errada é a E. E vejam, gente, é simplesmente por um motivo de incoerência. A gente fala tanto de coerência na filosofia, né? E vamos ver a incoerência dessa questão. Ele começa falando, todas as questões, vocês viram que elas ratificam aquilo que foi falado no começo, desse problema do homem com o ambiente, dele se apropriar da natureza como se ele fosse maior que ela e não parte dela. Todas as questões têm esse cerne e aí os problemas que os humanos desenvolveram e que afetam a natureza. E a C, ela começa também, tá? Ela fala assim, a ética socioambiental tem na razão instrumental o seu princípio norteador. Vejam bem, a ética do ambiente e da sociedade, ela tem na razão instrumental aquela razão que é útil, que é usada como instrumento, o seu princípio norteador. Então, a gente precisa cuidar da natureza, mas a economia não pode parar. Então, como a gente vai pensar nisso? Tá? Então, ela começa também fazendo uma crítica à razão humana afetando a natureza. Mas olha como ela continua. Assumindo a vida como uma relação de dominação entre o homem e a natureza. O homem dominando a natureza. Ela procura impor uma lógica preservacionista. Ora, se eu estou fazendo uma crítica à razão instrumental, ao domínio do homem sobre a natureza, como que eu estou tendo uma lógica de preservação? Que tem no ideal da sustentabilidade um dos seus fundamentos mais importantes. Realmente, a razão instrumental ela tem levantado esse ode da sustentabilidade, do fazer o correto, né, descartar o lixo, tal. Mas isso é o suficiente? Não é. E aí aqui ele está julgando que é uma lógica de preservação. Não há uma lógica de preservação em colocar só sustentabilidade como um ponto prioritário, tá? Então ela é incoerente dentro dela mesma e dentro do contexto, ok? Bom, nós encerramos a nossa resolução de exercícios da última aula, da aula O Homem.
Homem, o ser que conhece, tá relacionado à filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem as suas dúvidas nos comentários para nós discutirmos. Se vocês gostaram e querem receber mais vídeos, porque eu tô mandando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas muitas vezes vocês não recebem, não veem, nem consigo mandar para todo mundo ao mesmo tempo. E aí, se você se inscreve, você recebe todos os meus vídeos, ele já começa lá com filosofia, história, ou se é um vídeo de opinião, ou se é de exercícios, então fica mais fácil de vocês saberem se vocês têm interesse em assistir aquele conteúdo ou não, recebendo no push ou nas notificações do YouTube, tá bom? Então eu ficaria feliz se vocês se inscrevessem. E também sinalizar se vocês estão gostando ou não, através dos comentários ou do joinha, tá? Eu agradeço bastante. Isso aqui começou com uma ideia meio pirada de me conectar com vocês. Eu tô gostando e cada vez tô procurando mais formas de aprimorar e me conectar. E aí eu preciso desse retorno para saber se tá funcionando, o que que funciona, o que que não funciona. E não gostaram tanto aqui, eu preciso mudar. Tá bom? Obrigada. Como sempre, a gente se encontra logo, logo. Enquanto a gente não se encontrar, gente, fiquem bem. Obrigada por tudo. E ah, meu Deus, eu mudei de novo. Fiquem bem, obrigada por tudo e vamos lá. Foca nos estudos, galera. Logo a gente volta. Beijo.